Voltamos e agora a gente vai falar um pouquinho, usar a apostila de português para a nossa aula. Hoje nós estamos iniciando o capítulo 5 de português, que está falando um pouquinho sobre a comunicação entre as pessoas. Hoje nos dias atuais, a gente tem várias formas de se comunicar, através de videochamada, WhatsApp, Instagram, Facebook, e-mail, enfim. Mas como será que era feito antigamente? Será que as questões, as perguntas, as informações eram na hora? Porque a gente tem hábito disso, Manda um WhatsApp, já quer logo saber se a pessoa está online para poder responder, para poder acelerar esse processo. Como será que era feito antigamente? Será que toda essa agilidade acontecia, era momentâneo? A gente sabe que não, E com essa evolução, com as propostas que temos hoje em dia, faz a gente pensar e ficar questionando como será que era antigamente. E é isso que o texto a seguir nos relata um pouquinho. Vamos juntos nessa leitura? Então vamos lá. O mundo comunica-se de várias formas com as pessoas o tempo todo. Nós, seres humanos, entre todas as nossas necessidades vitais, também precisamos nos comunicar uns com os outros, pois sem essa interação, certamente ainda estaríamos no tempo das cavernas. Cá entre nós, é muito bom bater aquele papinho com quem gostamos, mesmo que estejamos distantes. Então, na sequência, vamos ver aí. Como comecei a escrever? É o título do texto. Aí, por volta de 1910, não havia rádio nem televisão. E o cinema chegava ao interior do Brasil uma vez por semana aos domingos. As notícias do mundo vinham pelo jornal, 3 dias depois de publicadas no Rio de Janeiro. Se chovia a potes, se chovia muito, a mala do correio aparecia ensopada, uns 7 dias mais tarde. Não dava para ler o papel transformado em mingau. Papai era assinante da Gazeta de Notícias e antes de aprender a ler, eu me sentia fascinado pelas gravuras coloridas do suplemento de domingo. Tentava decifrar o mistério das letras ao redor das figuras e mamãe me ajudava nisso. Quando fui para a escola pública, já tinha a noção vaga de um universo de palavras que era preciso conquistar. Durante o curso, minhas professoras costumavam passar exercícios de redação. Cada um de nós tinha que escrever uma carta, narrar um passeio, coisas assim. Criei gosto por esse dever, que me permitia aplicar para determinado fim o conhecimento que ia adquirindo do poder de expressão contido nos sinais reunidos em palavras. Daí por diante, as experiências foram se acumulando, sem que eu percebesse que estava descobrindo a leitura. Ninguém falava, alguns elogios da professora me animavam a continuar. Ninguém falava em conto ou poesia, mas somente dessas coisas estava germinando. Meu irmão, estudante na capital, mandava-me revistas e livros. Me habituei a viver entre eles. Depois, já rapaz, tive sorte de conhecer outros rapazes que também gostavam de ler e escrever. Então, começou uma fase muito boa de troca de experiências e impressões. Na mesa do café sentado, pois tomava-se café sentado nos bares e podia-se conversar horas e horas sem incomodar nem ser incomodado. Eu tirava do bolso o que escrevera durante o dia e meus colegas criticavam. Eles também sacavam seus escritos e eu tomava parte dos comentários. Tudo com naturalidade e franqueza. Aprendi muito com os amigos e tenho pena dos jovens que hoje não desfrutam desse tipo de amizade crítica. O que ele quis dizer aí nesse final?
né, que com as tecnologias, né, não existe mais essa coisa de sentar, não precisa ser um bar, né? Quantas vezes a gente despretensiosamente, a gente está à mesa para um jantar com amigos, com colegas da escola, né? No momento em família, que tem um grupo de pessoas reunidas e a gente se pega ali 2, 3, 4 ou até todos conectados no telefone, né? Sem querer largar, sem querer saber o que está acontecendo com os outros, né? Que não estão ali. Enfim, já não se desfruta mais desse momento em que o diálogo é importante, né? Em que os escritos e as anotações faziam parte daquele momento. Hoje a gente se omite um pouco em viver esses momentos por causa da tecnologia. E ele relata, né, situações vividas por ele há bastante anos atrás, mas que fez toda a diferença para ele, que foi importante, marcou a história dele. Então, na sequência, a gente já fez, né, a leitura aí do texto, eu fiz, porque nós não estamos na sala de aula. Vocês vão analisar e refletir sobre o texto, fazendo o que vocês vêm fazendo aí ao longo das semanas, né, nas nossas aulas. Vocês vão escrever o significado dessas palavras que estão destacadas nas frases, tá bom? Na sequência, na página 35, na questão 5, de acordo com o primeiro parágrafo, como as notícias chegavam até as pessoas na época de infância, segundo o narrador. 6. O que era a Gazeta de Notícias? Justifique sua resposta. 7. O narrador relata a sua introdução no mundo da leitura e da escrita. Qual trecho abaixo, né, do texto mostra isso? 8. Na escola, qual atividade contribui para o sucesso do narrador para a leitura escrita? O que ele fazia na escola que o ajudava nessa parte da leitura escrita, da aprendizagem dele? 36, questão 9. Releia o quarto parágrafo e responda. Quem participou do processo de leitura e escrita do narrador e de que forma? São duas coisas que vocês têm aí para responder, tá bom? 10. Meu irmão, estudante na capital, mandava-me revistas e livros. Marque a seguir a alternativa em que a reescrita desse texto do trecho altera o sentido original. Qual dessas afirmativas aí, qual dessas alternativas altera o sentido da frase original do irmão dele da capital? 11. Porque para o narrador foi sorte ele conhecer outros rapazes que também gostavam de ler e escrever, né? Eu falei um pouquinho sobre isso. O que facilitou, em que ajudou, como contribuiu, né, para a aprendizagem dele? 12. De maneira resumida, explique por que Carlos Drummond de Andrade escreveu esse texto. Tá? Pensem aí um pouquinho. No texto e contexto, como a gente está falando aí sobre compartilhar esses momentos, né, em que a gente se comunica. Quando a gente se comunica com alguém, a gente faz um relato, né, seja de um acontecimento comigo, com você, né, ou de uma história que você teria participado. Então a gente vai falar aí um pouquinho de relato pessoal, né, que é quando você relata, você descreve algo que lhe ocorreu, ou de repente que você estivesse com alguém e estivesse junto, né, e tivesse passado também pela situação. Então, no dia a dia, costumamos compartilhar com os amigos e colegas e familiares o que acontece com a gente, ou seja, nossas vivências e experiências. Isso é tão comum e corriqueiro que nem nos damos conta
de que constantemente fazemos relatos. O que é um relato pessoal? Conta um fato ou um acontecimento marcante na vida de uma pessoa e é possível que o leitor sinta as emoções e os sentimentos expressos pelo narrador. Nesse gênero textual, apresenta os mesmos elementos do texto narrativo, pois contém personagens, o fato relatado acontece em um determinado lugar ou momento, há um narrador e a linguagem empregada pode ser tanto formal quanto informal. Vamos destacar aí, então o que é um relato pessoal? A gente faz isso com muita frequência, né? A gente narra fatos e acontecimentos e como está aqui descrito, né? Ele pode vir carregado de emoções e sentimentos. Quando a gente vai contar uma história que é triste, a gente já se emociona. Ou então a gente vai contar um fato ou uma história que é engraçada, a gente ri, se perde no meio, demora a contar. Enfim, traz todas as emoções presentes nele, tá? Você é o autor, nós não vamos compartilhar agora desse momento, dessa produção, tá? A gente vai fazer em um outro momento. E no Teorizando, a gente vai falar um pouquinho sobre a letra H presente no nosso alfabeto. Mas antes da gente continuar, vocês vão assistir ao vídeo a seguir e voltaremos depois aqui para poder falar sobre isso, tá bom?